cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra nesta noite, enquanto você encontra, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Quero deixar meus agradecimentos, pela vida do pastor Gilmar, pela vida da igreja. É um prazer de conhecer alguns irmãos, prazer em rever alguns outros. Estou feliz nesta noite porque o Senhor nos deu esta oportunidade, porque o Senhor é bom, Ele é fiel. Uma coisa que eu sempre digo lá na igreja: Deus é bom e Deus é justo. Algumas pessoas não compreendem muito esse mistério, mas a Bíblia nos ensina que Deus é bom e Deus é justo. Deus é bom porque Ele deixa nós plantar o que nós quisermos plantar. E Deus é justo porque Ele faz nós colher tudo o que plantamos. Então todos os dias podemos dizer que Deus é bom e que Deus é justo. A única coisa que muda nisso é a semente que eu estou usando. Então, se eu quero coisas melhores, eu começo a plantar coisas melhores. A Bíblia diz: não vos engane numa coisa, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Amém? Então, antes de nós abrir a boca para murmurar, questionar ou perguntar para Deus o porquê está acontecendo, olhamos, analisamos para ver qual é a nossa colheita, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: eis que cedo vem, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Só para quebrar o gelo, Senta tranquilo. Vou fechar aqui um pouco. Eu comecei falando isso esta noite porque a maioria das vezes nós gostamos muito, pode deixar assim, obrigado. Nós gostamos muito de perguntar para Deus o porquê que as coisas acontecem. E nós gostamos também de saber por que não acontece. E às vezes nós olhamos para o Senhor e dizemos o seguinte: eu orei, eu busquei, eu jejuei, e o Senhor não respondeu a minha oração. E aí às vezes nós olhamos e dizemos: eu não vou cantar mais, porque eu pedi e Deus não me deu. Eu não vou pregar mais porque eu pedi e Deus não ouviu ou não respondeu o meu clamor. E às vezes nós olhamos para Deus e usamos a Bíblia e dizemos assim: porque a palavra diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as minhas necessidades. E isso é verdade. Só que a Bíblia não diz que Deus vai suprir os meus caprichos. A Bíblia não diz que Deus vai suprir o desejo incorreto do meu coração. Porque o problema é que nós oramos ao Senhor, nós vivemos uma vida durante 10, 15, 20 anos de qualquer forma. Mas aí, porque eu orei 3 dias, eu acho que Deus é obrigado a me responder. Mas o Senhor falou para João na ilha de Patmos, ele conversando com João, esse João que a Bíblia vai dizer aqui, é o mesmo João que era discípulo do Senhor, o mesmo João que viu as pessoas murmurar, e ele disse: Senhor, vamos orar do céu, já vai mandar fogo, vai matar todo mundo. E Jesus disse: calma aí, João, não é assim não. Esse João começa a se converter e começa a ouvir a palavra do Senhor, e segundo a palavra, o único discípulo que não abandonou Jesus foi João. E agora esse João maduro, esse João experiente, esse João que começa a dizer à igreja: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque toda
quando está fechando o livro, fechando a revelação, ele olha para João e disse: João, não se desanime, porque breve eu vou voltar. Isso é uma coisa interessante, porque isso foi dito há 2000 anos atrás. Quem sabe você olha e diz: mas Jesus falou que cedo vem, que está vindo, e Jesus não veio. Eu posso te dizer para você, glória a Deus, porque ele não veio. Porque se ele tivesse vindo hoje, muitos cristãos não subiriam. Se ele tivesse voltado hoje, pastor Gilmar, muitos crentes ficariam para trás. Então vamos aproveitar o tempo que ele está nos dando, da plenitude da graça, para colocar nossa casa em ordem, para colocar nossa vida em lugar, para se acertar com ele, porque ele vem. E para muitos ele já veio, para muitos ele já apareceu. Mas tem gente com a vida toda errada, toda torta, e diz: Jesus não vai vir. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você estiver esperando, ele vem. Mas para aqueles que ele não está esperando, ele vem também. Se você crê, ele vem. Mas se você é aquele que não crê, não tem problema, ele vai vir do mesmo jeito. Ele não veio ainda, porque ele está dando oportunidade para nós nos consertarmos. Ele está nos dando oportunidade para nós se acertar. E eu gostei desse texto. Na hora que eu li, o Senhor me mostrou 3 coisas interessantes. A primeira é que ele vem. Isso é uma certeza, ele vem. E ele vai voltar. E quando ele voltar, a Bíblia diz que neste dia ele não terá o culpado como inocente, e nem o inocente como culpado. Neste dia será um dia que vai acontecer. E eu costumo dizer lá na igreja que existem 2 vergonhas que é insuperável. Irmão, existem 2 vergonhas que a igreja não deveria passar por ela. A primeira vergonha é a vergonha para o crente que foi salvo, mas não recebeu o galardão. Não estou falando do ladrão que estava na cruz, porque para ele foi salvo por Cristo na última hora da sua vida. Eu não estou falando com aquelas pessoas que aceitaram Jesus no leito da enfermidade e foram salvos porque Deus é amor, Deus é graça. Mas eu estou falando do cristão que está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ele não produziu nada no reino dos céus. Eu estou falando do cristão que está na igreja, do cristão que sabe da palavra. Só que ele está dizendo aqui: eis que cedo venho, porém a minha recompensa, o meu galardão está comigo. Quem está com a recompensa é Jesus, o Nazareno. O problema é que eu espero recompensa de pessoas erradas. Tem gente que só faz as coisas se o pastor pedir, só faz as coisas por causa do cargo, só faz as coisas por causa do status, para dizer eu fiz, para dizer o meu nome está lá. Mas o pastor não pode te dar recompensa, a igreja não vai te recompensar. Aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, aquele que 7 vezes em 2 capítulos falou: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu conheço a tua vida. Ele diz: tu diz que é fraco, mas eu sei que está forte. Ele diz: eu sei que tu pensa que está vivo, mas na verdade está morto. Eu estou falando de um Deus que conhece a tua alma, que conhece o teu coração, que conhece o íntimo da tua vida. Eu estou falando de um Deus que não conhece só o que você fez, mas ele sabe o porquê você fez. Eu estou falando de um Deus que sabe a intenção do teu coração. Eu estou falando de um Deus que tem todo o poder e todo o conhecimento, e ele sabe de todas as coisas. Eu tenho medo de pessoas
que olha para mim e diz assim: pastor, não me julguem, porque o único que me julga é Deus. E eu tenho medo disso. E você deveria ter também. Porque eu estou falando de um Deus que conhece a minha alma. Eu estou falando de um Deus que conhece o meu pensamento. Eu estou falando de um Deus que conhece o íntimo da minha vida. Eu estou falando de um Deus que conhece o segredo do meu coração. Eu estou falando de um Deus que vai me julgar com justiça. E lembrando que Deus é justo. Eu estou lembrando de um Deus que conhece e que sabe todas as coisas. E Ele está dizendo para a igreja: eu vou voltar. Ele está dizendo para o povo: eu vou buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Eu estou dizendo de um Deus que vai buscar a igreja. Um Deus que Ele não exige nada mais, nada menos do que santidade. De um Deus que conhece ao interior, da onde, quando eu estou sozinho na minha casa, no meu trabalho, de um Deus que sabe todas as coisas. E Ele está dizendo à igreja a todo tempo, em toda era, a todo momento: eu estou voltando para buscar a minha igreja. A Bíblia tem uma pergunta, e a pergunta da Bíblia é: quando virá o Filho do Homem? Porventura, Ele vai encontrar fé na terra? Se Jesus voltar hoje, como está a tua fé? Eu estava aqui sentada, eu ouvi um hino. E eu vi que toda a igreja cantou esse hino. E no hino diz que eu não vou dividir a minha adoração, porque eu sou exclusivo. Você entende o que é exclusivo? Quer dizer pertencer ao único. E quando eu pertenço ao único, eu não cochilo em dois pensamentos. Quando eu olho para Deus, eu digo para Deus que a minha adoração é exclusiva, deve ser exclusiva, sim. Porque a maioria das vezes dividimos nosso coração com a concupiscência do mundo, com o desejo da carne, com as coisas malignas. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Os teus ouvidos não estão tampados para que não possa te ouvir. Mas existem duas coisas que atrapalham o cristão de entrar em contato com Cristo. E a primeira coisa, a Bíblia diz: iniquidade. A palavra iniquidade diz aquele que vai na contramão. Se a Bíblia diz que guardar mágoa é pecado e você guarda mágoa, você é iníquo. A Bíblia diz que quando eu sou soberbo e só penso na minha dor, porque quando eu peco, pastor, você tem que me perdoar, porque eu sou humano, mas quando o meu irmão peca, eu digo: tem que disciplinar ele, tem que instruir ele, porque ele pecou, eu sou iníquo. Quando o meu coração não dói mais por causa da dor do meu irmão, porque tem muitos cristãos que pregam: eu amo o Senhor, mas alguém diz: ore, me ajuda em oração, que eu preciso de oração. Ele diz: cada um tem seus problemas. Iniquidade, iniquidade.
subir nos nossos corações. Porque iniquidade é pecado. E tem muitos crentes que nunca parou para pensar nisso. Mas quando eu vou na contramão da palavra, quando eu sou desobediente, o engraçado da iniquidade, do iníquo, não é aquele que peca. Iníquo é aquele que tem prazer em pecar. Tem crente que tem prazer em pecar. Ele sabe que as atitudes dele estão erradas. Ele sabe que aquilo que ele fala está errado. Ele sabe que Deus está vendo, mas ele não se preocupa. E quando o pecado não dói no meu coração, eu já perdi a guerra. Quando o pecado não dói na minha alma, eu já perdi. Porque a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. E a Bíblia diz que o homem que encobre as suas transgressões virá cair no mal, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Deus está disposto a nos perdoar. Deus está disposto a nos perdoar. Quando nós paramos de arrumar desculpa para o nosso pecado, quando nós pararmos de achar desculpa para os nossos erros e olhar para o Senhor e dizer: me perdoa porque eu pequei. O problema é que antes de eu falar que eu pequei, eu falo que foi minha esposa. Antes de eu pequei, eu falo: não, foi meu pai, foi minha mãe, foi fulano. Não, fui eu. Isaías, ele olha e ele dá um testemunho lindo. Ele entra no templo e ele vê a glória do Senhor. E ele vai testemunhar uma coisa. Ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí eu pergunto: por que o rei teve que morrer para ele ver o Senhor? Porque Urias, ele tem esses nomes. Foi um dos melhores reis que governou Israel. Se você ler a história de Urias ou Uzias, você vai descobrir que aquele homem venceu batalhas, que ele tinha um exército poderoso. Mas um dia, Uzias entra dentro da casa do Senhor. Ele pega um incenso e ele diz ao sacerdote: eu vou acender um incenso, porque eu quero adorar a Deus. O sacerdote diz para ele: você não pode fazer isso, porque tem limites. A Bíblia diz que Deus, Ele mesmo, chama um para pastor. Então, se Deus te chamou para pastor, pastoreie. Mas se Deus não te chamou, não se meta na vida do pastor. Não atrapalhe a obra dele. Deixa Deus usar ele. A Bíblia diz que Ele chamou outros para evangelista. Então, se tu não é evangelista, não atrapalhe quem é. Se Deus te chamou, faça só aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus chamou Uzias para ser rei, não ser sacerdote. E o sacerdote disse para ele: você não pode. Ele disse: mas eu sou o rei, eu posso fazer. E ele acende o incenso. A Bíblia diz que na hora que ele acende o incenso, o sacerdote grita lá do fundo: leproso. A Bíblia diz que ele ficou leproso porque ele desobedeceu uma ordem suprema. E tem muito crente leproso na igreja, porque ele é desobediente, porque ele não quer obedecer, porque ele é teimoso. Ele acha que se bater de frente para ele é melhor. Mas a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Ele dá graça para quem é humilde. Para a glória de Deus se manifestar na vida de Isaías, o pecado teve que sair. Crente não tem pecado de estimação. E muitos vão perder por causa disso. Eu prego uma coisa que escandaliza muita gente. Eu digo o seguinte: o pecado não tem poder de te levar para o inferno. Aí tem gente que se escandaliza, mas a Bíblia diz em João 3,17 que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele. Mas a condenação
aquilo que você está fazendo. A Bíblia diz que quando Elias foi orar, ele descobriu que o altar do Senhor estava quebrado. Ele não teve ousadia de orar a Deus sem antes consertar o altar. Mas tem gente que tem coragem demais, pastor João. Tem gente que tem coragem demais. Mas a Bíblia diz que quando Elias percebeu que o altar estava quebrado, ele foi lá, pegou 12 pedras e disse: eu vou consertar o altar do Senhor. Irmão, Deus é santo. Deus ignora muita coisa, mas Ele não se deixa escarnecer. Deus ignora muita coisa porque Ele é misericordioso, mas não confunda a misericórdia do Senhor com a aceitação de pecado. Deus dá tempo para a igreja, por isso Ele disse: cedo venho. Ele está avisando que Ele vai vir. Eu falei de duas vergonhas. A primeira é o crente estar na igreja 10 anos, 15 anos, se apresentar para Jesus e Jesus perguntar: o que você fez? Ele diz: eu não fiz nada. Mas Jesus, eu não fiz porque o pastor não deixou. Eu queria pregar, mas o pastor não deixou pregar. Tem tanta praça, irmão, tanta rua, tanta esquina. Sabe o seu WhatsApp que você passa o dia inteiro com ele? É um púlpito para pregação. Dá para pregar. Quantas pessoas no grupo, se você contar, você tem alcance de mais de 10 mil pessoas dos grupos que você tem, e todas elas podem ouvir de você que Jesus está voltando. Sabe o seu Facebook que você tem amigo que você nunca viu? É um canal para você pregar o Evangelho. Se Jesus olhar seu WhatsApp hoje, o que ele vai encontrar? Se Jesus olhar seu Facebook hoje, o que ele vai encontrar? Não, pastor, é porque eu não tive tempo. Seu telefone é testemunha veloz contra você, que você não fez porque não quis. A maior vergonha para um crente é chegar no céu e redescobrir que não tem galardão. É a maior vergonha para um crente. Mas você sabe qual é a maior? A segunda? Só que a segunda maior vergonha é porque ficou. Ele sabia que Jesus, ele cantava, ele pregava que Jesus estava voltando. E Jesus veio e ele não foi. Tem muito crente que nem pensa que Jesus vai voltar. Ele é crente, mas continua nos seus delitos e nos seus pecados. Ele não se preocupa com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus. Tem crente brincando com coisa séria. Tem gente não pensando que vai ser doído ficar. Tem crente que não fala em línguas há 2, 3 anos e acha que é normal. Tem crente que quando dobra o joelho, as lágrimas não rolam do seu olho e ele acha que isso é natural. Tem crente que não sente desejo de cultuar a Deus. Ele vem na igreja por qualquer motivo, menos para adorar a Deus. Tem crente que não sabe o prazer que é servir ao Senhor. Tem gente que acha que servir a Deus é pesado. Tem gente que serve a Deus por obrigação. Tem gente que vem na igreja depois que o pastor convida 30 vezes. Jesus está voltando. Está na hora de um verdadeiro avivamento na vida do cristão. Só que o avivamento eu vou receber não é quando o pastor ora por mim, não. O avivamento eu vou receber não é quando o ciclo de oração ora por mim, não. O verdadeiro avivamento só vai vir quando eu entrar no meu quarto, fechar a porta e clamar a Deus em segredo. E o Deus que vem em segredo vai me honrar em público. O problema é que eu dependo muito da oração do irmão. Aí enquanto o pastor ora por você, você está no sofá assistindo novela. Tem crente que ele pede oração e as pessoas guerreiam a luta dele e ele mesmo não está nem aí.
Você diz que ama Jesus, certo? Eu digo que eu amo Jesus. Eu até canto. Porque quando a igreja estava cantando, o Senhor ministrou isso no meu coração. Tem gente dizendo que a sua adoração é exclusiva, mas em casa ele canta música. Eu estava aqui sentado, o Senhor estava me dizendo isso. Que tem gente que diz que é exclusivo, mas a primeira oportunidade ele critica, ele murmura e ele fala mal. Está na hora de nós saber em quem nós temos crido. Está na hora do inferno saber que eu sou crente. Está na hora do inferno saber que você é crente. Por que o inferno tem que saber que eu sou crente? Porque ele tem que saber que o meu lugar não é lá. Está na hora de nós começar a servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Ele vai vir e o negócio é sério. A Bíblia diz que ele está trazendo um galardão, recompensa, mas ele não vai compensar como nós compensamos os nossos filhos, que só para se livrar deles nós dá aquilo que ele quer. Deus não é assim. Tem muita gente achando que Deus vai mimar ele. Não vai. A Bíblia diz que ele não poupou nem seu filho. O problema é que nós estamos querendo levar as coisas na mordomia. Alguém convida Davi para um sacrifício. E ele olha para Davi e disse: Davi, vamos servir a Deus? Ele disse: vamos. O que é que eu vou dar? Ele disse: não, rei, você não precisa ofertar nada. Você só vai para o culto, nós vamos festejar e nós vamos celebrar a Deus, oferecer o sacrifício. Davi olha para a pessoa que o convidou e disse: longe de mim, nunca eu vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Mas tem gente que por causa da novela ele perde o culto. Tem gente que por causa de uma visita que está na sua casa todo dia na hora do culto, ele deixa de vir à igreja. Tem gente que por causa de nada ele rejeita as oportunidades. Só porque alguém falou que ele canta feio, ele não quer cantar mais. Só porque alguém disse que ele prega ruim, ele não quer pregar mais. Ei, quem morreu na cruz do Calvário deu uma ordem. E ele disse: ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Se você souber quem é o seu Deus, você vai servir ele com responsabilidade. O dia que você entendeu o que aconteceu naquela cruz do Calvário, o dia que você entendeu o que aconteceu ali, você vai ser um crente melhor. O dia que você olhar para a cruz, não como os filmes e como as novelas mostram, não, mas como olhar de piedade, porque era para mim estar lá, era para vocês. Se você entender qual é o amor de Deus, porque às vezes a gente diz: pastor, mas é difícil ser crente. Oh, pastor, para a igreja é difícil demais. Só porque você ainda não entendeu o que aconteceu. Se o dia que você entender o que ele tem para você, glória a Deus. Eu estou dizendo de um Deus que pegou o céu, tudo que nele há. A pergunta é: Deus precisa que eu o adore? Se ele tem anjos, serafins, querubins para o adorar. Você sabe o que é o legal de Deus? Tem gente pregando uma mentira, dizendo assim: Deus te fez para adorar. Não. Isso é doído, porque já aprendeu e não, Deus me fez para ser. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez o homem para lavar o jardim. Está escrito lá. Não para adorar.
importante isso, porque a Bíblia não diz que Deus me fez para adorar, mas Ele espera que eu adore. Você está entendendo isso? Deus não quer que você seja obrigado a adorar Ele, mas Ele quer que você queira adorar a Ele. Deus, Ele quer que você queira estar com Ele. Deus quer que você tenha na sua alma o desejo de dobrar o joelho, de clamar a Ele e ter a presença dEle na sua vida. Deus quer que você deseje chegar a hora do culto, para você chegar ao culto para adorar a Ele. Deus quer que você tenha o prazer de dizer: vamos à casa do Senhor. Deus quer que você medite durante o seu dia, que você trabalhe, que você busque as coisas, mas que você lembre: hoje é segunda-feira, hoje tem culto, vamos para a igreja, vamos adorar, vamos buscar, porque Ele é Deus. O salmista diz assim: como a corça anseia por água, Glória, aleluia. a minha alma Oh, aleluia. tem sede de Deus. Só que às vezes nós estamos que nem Israel. Eu vou pregar o que Deus está mandando, eu vou falando. A Bíblia diz que Ezequiel, ele dobra o joelho, ele ora a Deus e agradece a Deus por Israel. E Deus conhece o coração do profeta. E ele agradece a Deus pela nação, que era grande, que era maravilhosa. E ele vai dormir. E quando ele vai dormir, ele disse: o Senhor me levantou em espírito. Me levou a um vale que estava cheio de ossos. E ele disse: os ossos estavam secos. Aí ele para e disse: não, peraí, não estava seco, estava sequíssimo. E eu ouvi uma voz do céu que me perguntou: filho do homem, pode esses ossos reviver? Ele olha para Deus, conhecendo toda a soberania de Deus, e ele não é precipitado como eu ou como você, mas ele olha para Deus, mesmo sabendo que Deus tem o poder. Ele disse: tu o sabes. E Deus olha para ele e disse: então profetiza, mas não profetiza de qualquer forma. Você está entendendo por que orações não são ouvidas? Porque nós oramos de qualquer jeito. Mas ele disse: profetiza como eu estou mandando e diga: osso seco, ouve a palavra do Senhor. E então ele disse: eu profetizei igual ele me mandou. E eu disse: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Você está esperando Deus te dar a palavra para você profetizar? Porque tem crente que começa a dizer: eu determino. Tem crente dizendo assim: é forçado, tem que acontecer, porque eu aprendi que as coisas têm que acontecer. Mas se não é da vontade de Deus que aconteça. Tem hora que diz assim: eu te expulso, eu te ordeno. Aí vem Miguel vem lá do trono lutar contra Satanás. E Judas disse: quando ele disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou falar a palavra dos juízes. Ao contrário, ele dizia: que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Entenda isso: a profecia dá certo quando eu profetizo de acordo com aquilo que Deus falou. E ele disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ele diz: enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído de ossos que se encontrava com seus ossos. E de repente ele começa a profetizar. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, veio carne sobre os ossos, veio nervo, veio pele. E a Bíblia diz que era um número exército
ansiedade está errada. A Bíblia tem o remédio para a ansiedade. Ela não para mim, mas que remédio? Só que ele é amargo. Ele é amargo, ele é muito ruim, mas ele cura. Aleluia. Mas eu quero ficar curada. Você quer mesmo? Quero. Então está lá em Atos. E diz assim: cada um confesse o seu pecado, se arrependa, para que venha o refrigério na sua alma. O maior problema é o pecado. Aí você vai, não, pastor, não é. Todo ansioso tem uma marca de alguém, porque alguém o tratou mal. Pode perguntar, pode conversar. Não, eu estou desse jeito por causa de fulano. Olha, ele me deu um prejuízo. Eu perdi muito dinheiro. Ah, porque meu marido foi embora. Porque meu filho foi embora. Porque fulano morreu. É porque sempre tem uma causa levando ao emocional. Quando eu guardo o pecado, eu fico triste. Lembra de Saul? Guardou o pecado, ficou, perdeu até o trono. Pecado não se guarda, pecado se confessa. Pecado não se adota, pecado se expulsa. Evangelho não é moda. Evangelho não é coisa bonita. Evangelho é estilo de vida. Evangelho é mudança de hábito. Evangelho é mudar, é deixar de fazer, é começar a fazer de novo. Ah, pastor, mas eu nasci assim. Que bom! A Bíblia diz: é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. E aí ele disse: pode voltar a viver? Ele disse: tu sabes? Ele poderia dizer: pode, era ossos, agora virou corpo. Não, tu sabes. Sabe por quê? Porque o profeta não entendia nada. A pior coisa do mundo é quando Deus começa a falar e nós achamos que entendeu. Aí nós começamos a deixar de ouvir o que Deus está falando. Quando Deus começa a dizer: eu vou fazer, a gente já sei o que é. Deus nem falou ainda. E aí ele diz: tu sabes? Ele disse: então profetiza. Ele diz: eu profetizei como ele me ensinou. Ele disse: então a voz dizia para ele: que venha dos quatro ventos do Espírito. Ele gritou: que venha dos quatro ventos do Espírito. Ele não disse que veio dos 5 e nem dos 3. Ele não inventou um redemoinho. Ele falou exatamente o que Deus mandou: que venha dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que viva. E a Bíblia diz que aquele povo se colocou de pé e ele acordou. E agora ele vai tentar entender o que está acontecendo. E Deus olha para ele e diz: filho do homem, esses ossos é toda a casa de Israel. Eles têm 3 queixas. Vamos ver se você está em uma dessas. Primeiro ele diz assim: nossos ossos secaram. Como é que você está se sentindo espiritualmente? Tem gente que está tão vazio que ele não percebe um milagre nem quando Deus esfrega na cara dele. Ele fala: foi sorte. Foi sorte. O carro bateu, quase morri, mas pela sorte. Pastor João, tem gente que não está enxergando o milagre, nem Deus batendo na cara dele. Porque ele está seco. Tem gente que não sente mais nada. Ele não sente nem temor, ele não sente nem agonia, ele peca, ele não sente nem remorso, e quando sente, ele diz: foi a minha consciência. E a Bíblia chama de Espírito Santo. O crente não é guiado por consciência, ele é guiado pelo Espírito. Por isso que a Bíblia diz: toda vez, todo dia, chamado hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, não seja duro. Se o Espírito Santo falou que está errado, peça perdão, se conserta, se arrume, porque ele está falando. Segunda coisa: pereceu a nossa esperança. Quantos crentes você conhece que não tem esperança de nada? Você fala: Deus vai fazer isso. Não sei não, hein? Mas tem gente que confia mais na palavra do vereador do que na palavra de Jesus. Se o homem ligar para dizer: amanhã o dinheiro está na conta, ele diz:
disse amém, ele já faz compromisso, já compra ficar, já liga para o credor, pode vir buscar o dinheiro que amanhã está na conta. Opa! Mas se Deus falar para ele que vai fazer amanhã, ele vai com 2, 3, 4 profetas para conseguir uma confirmação. Isso Deus falou. Tem gente que a palavra não é suficiente mais para ele, ele quer um sinal. Se Deus está falando comigo, o cachorro vai balançar o rabo. Se Deus está falando comigo, eu vou chegar lá e a pessoa vai me receber com uma xícara de café. A Bíblia diz que Deus não precisa dar sinal, porque a palavra dele é justa. E quando você aceitar que a palavra de Deus é suficiente, ela vai ser fiel na sua vida. Ele disse: nossos ossos secaram-se, pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Tem crente que diz: eu nem vou orar porque Deus não vai me responder. Tem gente que você convida aí para oração: não vou não, porque eu já orei tanto. E a Bíblia diz que eu peço e não recebo porque eu estou pedindo errado. Mas se alguém falar que você está errado, você fica bravo. Tem gente que não aceita. Se alguém chegar lá e dizer: você está errado, ele já fica bravo. Tem gente que não aceita ser contrariado, porque ele achou que ele é um queridinho de Deus. Uma coisa que eu aprendi, que eu ensino muito na congregação, é o seguinte: Deus não tem favorito. Não vem você pensar que só porque você canta que Deus vai te colocar você privilegiado, porque Ele não vai. Não vem você achando que só você sabe fazer, porque não é. Elias olhou para Deus e Deus perguntou para ele: o que você está fazendo na caverna? Porque só tem eu. Se eu morrer, acabou. Deus disse: você tem que lembrar, tem 7.000 para te substituir. Mas tem gente que acha que ele: não, eu vou me preservar, porque se eu não me preservar, a igreja acaba. Não, irmão, a igreja não está firmada em você. Antes de você tinha igreja, e depois que você for, a igreja vai permanecer. Tem muita gente achando que ele é um bom, que ele é o melhor, e ele não é. Não é. Mas tem muita gente que acha que ele pode se sobressair porque eu sou o queridinho de Deus. Fuja do profeta e da profecia que diz que Deus está se agradando das tuas obras. Fuja da profecia do profeta que vai tomar café na tua casa. Porque na Bíblia não tem um profeta que foi na casa de alguém e a pessoa que o recebeu não se preocupou. A Bíblia vai dizer que quando Samuel vai na casa de Jessé, Jessé abandona seus afazeres, sai correndo, enquanto o profeta já pergunta: é de paz a tua vida? Quando Natan entra na casa de Davi, Davi se preocupa, dá espaço para Natan, porque sabia que tinha uma palavra de Deus. A mensagem de hoje, a profecia de hoje é: Deus está se agradando, está tudo bem, quando na verdade deveria ser: ainda falta uma coisa. Coloca a tua casa em ordem, se ordene, coloca a tua vida no altar, porque Ele está voltando, Ele está trazendo um galardão. A palavra de Deus é para corrigir, para te dizer: ainda tem que mudar. Deus não vai bater nas tuas costas e dizer que está tudo bem, porque não está, e você sabe que não está. Você sabe que não está. Ainda que você não queira que as pessoas descubram, mas Ele sabe. E é por isso que a Bíblia diz que Ele que traz o galardão. Pastor, eu fiz, ninguém viu, não tem problema, porque Ele viu. Ele viu. E como eu já disse aqui, Ele viu o que você fez. Ele sabe o porquê você fez. E qual é a intenção do seu coração. Porque tem gente que te abraça, te dá uma cesta básica, tu diz: fulano é bonzinho, mas lá dentro ele já está programando alguma coisa para depois te cobrar o que ele fez. E Deus está vendo isso. E Deus está vendo isso.
da nossa alma. E pensando nisso, está na hora de consertar o nosso lugar. Está na hora de nós olhar para Deus e dizer: me perdoa porque eu pequei. Porque a intenção da minha alma não era boa. Tem gente que vai na casa do outro levar um fuxico, para ouvir um fuxico para trazer para o outro. Outros vai lá, magoa o irmão e diz: eu não tive a intenção, mas Deus viu que você queria fazer isso. Tem gente que arma laço e não dá certo, ele fica deprimido. Eu tentei derrubar o irmão, ele não caiu. Mas o Deus que guarda a igreja, a Bíblia diz que ele não dorme, ele não pisca, ele não fica com sono. A Bíblia diz que este Deus tem um olho que tudo vê. E Deus não tem favorito, Deus tem íntimo. É isso que Deus tem. Por isso que tem gente que não é compreendido por ninguém. Mas aquele irmão, ele não tem carro, ele não tem nada, anda de a pé, mas tudo que ele fala acontece, porque ele é íntimo de Deus. Quem sabe você diz: pastor, eu quero ter uma diferença na minha vida. Você sabe qual é a única coisa, para nós terminar a mensagem, que faz diferença na vida do crente? É a intimidade com Deus. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele não é intercedido por ninguém. Ninguém é intercedido. Ao contrário, ele intercede todo mundo. E quando você vem com o fubá, ele está com a polenta prontinha lá, porque ele sabe, porque Deus revelou para ele. Você sabe por que na maioria da vida dos crentes, eles ainda são enganados? Porque eles não têm intimidade com Deus. Porque eles só conhecem, como disse Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram saber. Eu estava ministrando na igreja e o Senhor me deu uma palavra, eu vou falar ela e vou entregar o microfone. Eu estava pregando e o Senhor falou assim comigo: se você tiver com sede, mas se você tiver com calor, e alguém te jogar água, vai te aliviar, vai tirar o calor. Isso é verdade. O dia que está muito quente, se alguém te jogar um balde de água, te ajuda. Você fica bravo, mas refresca. E essa é a oração que as pessoas fazem por mim. Quando você ora por mim, você está me jogando um balde de água para aliviar o meu calor. Você que só depende da oração dos outros, escuta isso. A oração que alguém faz por você só vai te aliviar por um momento. Só isso. É bom orar um pelos outros, e é bom porque ajuda na dificuldade, na luta. Mas o dia que você tiver com sede e eu beber água, você continua com sede. É por isso que tem crente com sede. Por isso que tem crente que está secando. É por isso que tem crente que está te definhando, está perdendo a fé, está perdendo a graça, está perdendo o amor, porque ele não está indo na fonte. Ele está esperando que alguém traga para ele. E o Senhor falou comigo: o dia que alguém te jogar água, vai te refrescar. Mas se você quiser matar sede, você tem que ir na fonte e beber da água. Você quer que Deus faça alguma coisa na tua vida? Começa a agir. Começa a buscar. Busca Deus sem interesse, sem segundas intenções. Busca Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração. E se você não sabe isso, começa a pedir e Ele vai lhe dar. É isso que o Senhor tem. E Ele está voltando. Amém?